Nós vamos ler o capítulo 54, versículos 7 e versículo 8. Texto do profeta Isaías, conhecido também como profeta messiânico, capítulo 54, versículos 7 e versículo 8. Diz assim o texto da palavra do Senhor: porque por um pequeno momento eu te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira, escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna eu me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Vamos ler mais uma vez esse texto com atenção? Porque por um pequeno momento eu te deixei, mas com grande misericórdia eu te recolherei. Em grande ira, eu escondi a minha face de ti, mas só por um tempo, só por um momento. Mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. A minha oração é que o Senhor fale conosco, mais uma vez, através da sua palavra. Adão e Eva, eles tinham uma oportunidade única. Eles tinham a oportunidade de todo dia à tarde conversar com Deus. No Éden, no início da criação, a humanidade, representada em Adão e Eva, encontrava com o Deus Criador todos os dias à tarde. Imagina, na viração do dia, por volta de 5, 6 horas da tarde, Deus se apresenta no jardim e você se achega a Deus e senta os três ali em volta de uma fogueira e começa a conversar, começa a contar sobre as coisas, e você imagina quantas coisas você não perguntaria para Deus, quantas coisas você conversaria com Deus, falaria com Deus, à tarde, o final da tarde inteira. Sabe aquele momento de tomar um café? Sabe aquele momento do final da tarde que você está saindo do seu trabalho, ou indo para a sua faculdade, ou que você ainda não saiu do seu trabalho, mas está num momento já de relaxar, de ficar mais tranquilo? Ou quem sabe você está em casa e faz aquele cafezinho no finalzinho da tarde para dar aquela relaxada? Então, por volta das 5, 6 horas, Deus chegava, sentava com Adão, sentava com Eva, e os três conversavam na viração do dia. Todos os dias a humanidade tinha a oportunidade de conversar com Deus, de ver Deus, de olhar para Deus. Só que o pecado tirou isso da humanidade. O pecado arrancou a oportunidade que a humanidade tinha de conversar com Deus, de tomar um cafezinho com Deus diariamente no final da tarde, de comer aquele bolinho de milho, de sentar com o Senhor e ficar batendo um papo. É claro que aqui eu estou conjecturando, mas a humanidade perdeu a oportunidade de conversar com Deus, face a face, no Jardim das Delícias, no Jardim do Éden. Quando a humanidade ela é afastada e ela é expulsa do Jardim do Éden, ela perde esse contato direto, ela perde essa plena conexão e ela perde essa maior oportunidade que era estar ali na viração do dia, olhando para Deus face a face, conhecendo Deus quem Ele era e olhando sem nenhuma interferência e conversando diretamente. Agora, muitos anos depois da queda, estamos eu e você no ano de 2020, depois da vinda de Cristo, esperando a segunda vinda de Cristo, muitos anos depois da queda da humanidade. Muito tempo depois do distanciamento da humanidade do Jardim do Éden. Muito tempo depois do afastamento, aonde Deus se assentava todos os dias com a humanidade. E a Bíblia está dizendo, no texto que nós acabamos de ler, que Deus ele tem uma maneira de se revelar. Ele tem um modo de conversar. E ele tem um modo de agir muito interessante. Porque agora, depois da queda, depois do meio do seu pecado, existe um pecado, um distanciamento entre nós e Deus, que é o nosso pecado e a nossa falha. E isso causa a ira de Deus. E isso causa a indignação de Deus. E isso causa o nosso afastamento da presença de Deus. Na história da igreja, na tradição da igreja da Idade Média, na escolástica e no existencialismo, os teólogos eles tinham uma palavra muito interessante, e era em latim. Eles diziam: Deus é o absconditus etus revelatus. Deus é absconditus etus revelatus. O que significa isso em latim? Deus é
o que se esconde e o que se revela. Deus é aquele que se afasta, mas aquele que chega perto também. E nessa palavra, nós podemos lembrar do que Paulo vai escrever aos Romanos, quando ele diz que em parte sabemos e em parte conhecemos. Nós hoje olhamos como em um latão. Hoje nós não analisamos, hoje nós não vemos, hoje nós não contemplamos Deus na sua totalidade. Hoje nós não temos a oportunidade que Adão tinha no Jardim do Éden. Hoje nós não podemos olhar para Deus e contemplar Deus na sua totalidade, na sua majestade, no seu poderio, em tudo o que Ele é. Hoje nós conhecemos em parte e em parte nos foi revelada. Paulo escreveu isso aos Coríntios quando ele falava de amor, porque ele diz, um dia Ele vai se revelar por completo, e aí haveremos de conhecer quem Ele é em sua integralidade. Mas até lá, até esse dia em que Ele vai se revelar, nós ainda só conhecemos Deus em parte. Só conhecemos Deus como quem olha para um espelho. E o espelho no período de Paulo era um latão muito embaçado. Então Paulo está dizendo, hoje nós olhamos para um espelho tentando reconhecer Deus, tentando enxergar Deus, porque o nosso pecado nos afasta da imagem de quem Ele é. O nosso erro embaça a nossa visão. Como Paulo escreveu, o Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz da glória de Deus. E é verdade que nós fomos salvos, nós não somos incrédulos, mas nossa visão ainda está turva. O nosso jeito de enxergar, o nosso modo de ver, ainda não é completo, porque o nosso pecado não nos permite olhar Deus na sua dimensão e na sua completude. Então Deus se revela em parte através da sua palavra. E isso está de acordo com o que o profeta Isaías está dizendo nesse texto. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia eu te recolhi de novo. Porque por minha ira eu escondi a minha face de ti por um momento, e com a minha benignidade eu me compadeci de você. Olha que interessante. Por causa do meu e do seu pecado, a nossa visão de Deus fica turva. Por causa do meu e do seu pecado, há um distanciamento da presença de Deus. A ira de Deus é a parte mais sensível do amor de Deus. Deus nos ama de uma maneira tal, Deus nos acolhe de uma maneira tal, Ele se compadece de uma maneira tão especial, que quando nós pecamos contra Ele, nós ferimos o seu amor, ferimos a sua santidade, e Ele se ira contra nós. E olha que nível de relacionamento Deus coloca. Ele diz, quando eu me iro, ao invés de eu te destruir, ao invés da minha ira te consumir, da minha santidade destruir quem você é através do seu pecado, eu me afasto de você. Isso é misericórdia. Isso é amor. Porque se Deus, na sua santidade, no seu poderio, nos destruísse, nos olhasse na sua ira, Ele iria nos destruir por completo. Nós morreríamos, porque a santidade de Deus, de encontro com o nosso pecado, o nosso eu não suportaria e seria destruído naquele momento. Mas a Bíblia está dizendo que quando Deus se ira, Ele esconde a sua face da gente, para que a gente não seja destruído. E é por isso que por vezes nós nos sentimos sozinhos. É por isso que por vezes nós nos sentimos abandonados. É por isso que por vezes parece que não faz sentido buscar a Deus. Parece que a gente está buscando a Deus, querendo encontrar a Deus. Todo domingo nós vamos à igreja, toda quarta-feira nós vamos à igreja, nós oramos, nós jejuamos, nós lemos a Bíblia e parece que a gente não consegue achar Deus. É porque o meu e o seu pecado afasta a presença do Senhor de perto de nós. E se Deus se achegasse com a sua ira a nós, nós seríamos consumidos e destruídos. E no afastamento de Deus, ao sair do Éden, ao nos afastar da presença, a gente começa a sentir o vazio de sentido. A gente sente o que a humanidade em Adão e Eva sentiram na queda. Expulsos do jardim, não tem mais comunhão. Se agora nós vemos em parte, se agora nós contemplamos como um latão, e se Deus se esconde, Ele esconde a sua face de nós, o que será de nós? Qual caminho iremos tomar?
E eu não sei você, meu irmão, mas a maioria das pessoas que eu converso, que são cristãs há muitos anos, passam por altos e baixos na sua vida espiritual. Por caminhos de floresta, caminhos de deserto, altos mares ou caminhos planados. O que quer dizer isso? Há momentos em que a gente está cheio de Deus. Nós queremos buscar a Deus, queremos congregar, queremos evangelizar, queremos pregar na nossa faculdade, no nosso trabalho, o nosso peito se enche de Deus, a gente glorifica, a gente vive Deus, vê a prosperidade de Deus na nossa casa, no nosso trabalho, mas há momentos em que parece que a face de Deus se escondeu de nós e a gente não tem motivação para ir à igreja, a gente não tem motivação para congregar, nós não temos mais prazer na lei do Senhor, nós não temos mais a visão de que Deus está prosperando as obras das nossas mãos, a gente só consegue enxergar os problemas, as dificuldades, parece que Deus tirou a bênção da nossa casa, parece que Deus tirou a bênção da nossa vida, parece que a gente está andando sobre uma maldição hereditária, parece que tudo é confusão, e quando a gente vai querer orar, querer buscar a Deus, parece que o céu se fechou, e Deus não está mais lá no quarto, Deus não está na igreja, nós clamamos a Deus e parece que Ele fechou os seus ouvidos para nós e não consegue nos enxergar, porque na vida cristã há momentos de tranquilidade e momentos de tribulação, há momentos de fartura e momentos de deserto, e há momentos em que a gente está cheio de Deus e momentos que a gente sente que a face de Deus se afastou de nós. É o que ele está falando aqui para Israel. Chega um momento que você peca tanto que para eu não destruir você com a minha ira, eu escondo a minha face. Muito interessante isso. Só que Jesus, em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 7, ele nos conta um segredo formidável. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Porque o Senhor dará a todo aquele que pedir do seu Espírito Santo. Olha que interessante. A vida com Deus é uma constante busca, é uma caminhada. O sucesso da vida espiritual, o sucesso da espiritualidade, não é alcançar uma meta, é continuar caminhando. O sucesso está na caminhada e não numa linha de chegada. Nós temos na nossa mente uma maratona, como a gente vê todo final do ano, onde o vencedor é o que chega primeiro na linha de chegada, e os vencedores são aqueles que conseguem completar a prova. A vida com Deus não funciona assim. A vida com Deus é uma caminhada, é uma jornada, é uma busca, é uma incessante busca pelo eterno. E depois da queda, depois do pecado, nós estamos tão distantes de Deus, que a gente sente esse distanciamento às vezes na vida. Parece que Deus se esqueceu de nós e nos abandonou, parece que Ele não escuta mais as nossas orações, parece que quando a gente está orando, o céu está fechado como um bronze, e os ouvidos de Deus foram tapados. Só que Jesus está dizendo, batei, batei, e abri-se-vos-á. Pedi, e vos será dado a presença do Espírito Santo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? A vida com Deus é uma incessante busca. E nós não vamos completar essa jornada aqui nessa terra. Por isso, se você está cansado nessa noite, se você está desmotivado, se você está abatido, que o Espírito Santo possa renovar as suas forças agora. Que o Espírito Santo possa contemplar o seu coração e você sentir o renovo do Senhor. Mas se você não sentir esse renovo no coração, se você não sentir as suas forças, que por vezes a gente não sente. Às vezes a gente está num banco de uma igreja, ou num quarto de oração, pedindo um renovo, mas parece que o renovo não acontece. Parece que nada está mudando. A gente ajoelha, ora, fala com Deus, levanta, vive a vida e parece que nada mudou. Aí a gente volta, ora de novo,
clama a Deus, grita com Deus e fala, olha para mim, eu estou batendo, você sai do quarto com fé e a sensação é que nada mudou. E vão passando os dias, passando os meses, passando as horas, chegando os prazos, as metas têm que ser concluídas e parece que Deus te esqueceu e você já não sente Deus, você já não percebe Deus, você já não visualiza Deus, porque a queda é muito grande, o distanciamento é muito grande. Só que Deus está falando uma coisa através do profeta Isaías para a nação de Israel, e ele nos lembra essa palavra ainda hoje. Por um momento eu me escondi de você, mas com benignidade eterna eu vou me compadecer de ti e com misericórdia eu vou te recolher novamente. Perceba algo fundamental aqui nesse texto. Preste atenção nisso. A ira é por um momento. A benignidade é eterna. Você se atentou para isso que o texto está dizendo? Por um momento eu tive ira, mas a minha misericórdia, a minha benignidade vai ser eterna. Viver com Deus, guarde essa palavra no coração. Viver com Deus não é sentir Deus, é crer em Deus. Viver com Deus não é a todo momento sentir um calafrio, sentir a presença, viver de milagres. Viver com Deus é crer na sua palavra, sentindo um calafrio ou não, vivendo em milagres ou não, vendo a presença de Deus ou não, porque Ele é um Deus que se revela a nós e logo se esconde para que seus filhos voltem a lhe buscar. E quando nós estamos buscando, Ele se revela de novo a nós, com milagres, com resposta e com a sua presença. E quando a gente acha que alcançamos a plenitude do eterno, Ele volta a se esconder, porque sempre há algo novo de Deus para nós. Sempre há um novo começo, sempre há um recomeço, porque não é possível, nessa existência pecaminosa, nesse passar daqui da nossa vida, não é possível a gente contemplar Deus em sua totalidade, mas um dia o veremos face a face, como Moisés em Êxodo, no capítulo 33, conversava com Deus face a face, como quem conversa com um amigo, e o seu rosto saía brilhando. E Paulo diz que agora no Novo Testamento, o Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo faz o nosso rosto brilhar. Moisés, ele precisava cobrir o seu rosto com um véu, porque ele saía da presença de Deus com o seu rosto brilhando. Agora no Novo Testamento, nós não precisamos cobrir o nosso rosto com véu, porque o que brilha dentro de nós é a presença do Espírito Santo. E não importa se eu estou sentindo Deus ou perto de mim, ou se eu estou sentindo Deus longe de mim, o que eu preciso crer é que Ele falou que eu sou sua morada, e que se eu clamar, Ele me daria a sua presença, e que Ele disse através do profeta Isaías, no capítulo 54, que por um momento Ele se ira e esconde a sua face de nós, mas com benignidade eterna Ele nos recolhe com misericórdia e nos traz para perto de si. Não importa se eu estou feliz ou triste, não importa se eu sinto ou se eu não estou sentindo um vazio, não importa se eu estou vivendo de resposta, de milagres, ou estou vivendo em tribulação e em distanciamento, eu preciso crer na palavra. Viver com Deus não é sentir, não é viver de milagres, não é viver de momentos. Viver com Deus é viver com fé na palavra, naquilo que Ele prometeu e que Ele disse. Isso é viver com Deus. Isso é estar com Deus. Isso é caminhar com Deus. É transcender a momentos. É estar além das respostas. É estar além das minhas limitações. E saber que aqui nessa vida nós nunca vamos ter a resposta de tudo, porque as respostas completas só nos se darão na eternidade. É saber que nessa vida ainda vamos passar por momentos de tristeza, de distanciamento, mas lá na eternidade toda lágrima será enxugada.
É ter a certeza que nessa vida a gente vai pecar e isso vai nos afastar da presença de Deus. Mas lá na eternidade, a luz do Senhor brilhará através da presença do Senhor Jesus Cristo. E não haverá mais trevas, não haverá mais escuridão, não haverá mais distanciamento, porque a presença do Senhor estará na nova Jerusalém celestial. Aqui por enquanto, continue buscando. Aqui por enquanto, continue crendo. Aqui por enquanto, continue confiando. Aqui por enquanto, continue caminhando. Quantos momentos você passou durante esse período de quarentena? Altos e baixos. Eu mesmo tive momentos em que eu me tranquei num quarto e falei com Deus: Senhor, está difícil. Mas havia outros momentos de alegria, de festa junto com a minha família. Havia momentos em que eu vim aqui para esse templo pregar, em que uma tristeza batia meu coração, sentindo falta dos irmãos. Havia outros momentos que eu senti uma alegria muito forte no meu coração de vir aqui pregar, ainda aqui por essa câmera. Porque na caminhada há momentos de alegria e momentos de tristezas. Há momentos em que nós enxergamos a face do Senhor. E há momentos em que parece que a face do Senhor se esconde. Sabe por quê? É para a gente buscar mais. É para a gente correr mais atrás. É para a gente insistir mais. Bater, bater. Pedir, pedir. E um dia nós voltaremos para o Éden. A Bíblia diz em Apocalipse que um dia o Senhor Jesus Cristo nos dará da árvore da vida. Um dia nós voltaremos para o Éden. E aí vai acabar essa busca, vai acabar esse distanciamento. Como Paulo diz em Coríntios 13, nesse texto onde ele fala que em parte conhecemos, ele também completa dizendo: mas quando ele se revelar, Primeira Coríntios 13, 12. Porque agora vemos em espelho e em enigmas, mas então veremos face a face, como em Moisés, no Êxodo capítulo 33. Agora conheço em parte, através da sua palavra, mas então eu o conhecerei, como também eu sou conhecido. Agora, pois, permanecem, nesse momento, nessa vida, permanecem a fé, a esperança e o amor. E desses três, o maior é o amor. Quando parecer que a face de Deus se afastou de você, quando parecer que Deus se escondeu de você, lembre-se de permanecer na fé. E a fé, ela sempre olha para o passado, para aquilo que Deus fez e falou. Lembre-se de permanecer na esperança. E a esperança, ela sempre olha para o futuro, para aquilo que Deus prometeu que vai fazer. E lembre-se sempre de permanecer no amor. O amor é quem Deus é a presença de Deus, porque Deus é amor. E o maior desses três, maior que a fé e a esperança, é o amor, porque o amor é o elo perfeito. O amor é a manifestação do caráter de Deus. Quando parecer que Deus se afastou de você, quando parecer que Deus está distante de você, lembre-se da fé, da esperança e do caráter de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da benignidade. O Deus que absconditus etus revelatus, o Deus que se esconde e que se revela. Quando parecer que ele se escondeu, fé, esperança, amor. E quando ele se revelar, benignidade e misericórdia. Uma busca incessante até alcançarmos a Jerusalém celestial. Que Deus abençoe você. Que você fique com essa palavra guardada no seu coração. Que você continue buscando a presença de Deus. Até o dia em que o encontraremos face a face,
como Paulo escreveu, e como Moisés fez no Monte Sinai, quando ele recebeu a lei de Deus, face a face, como quem conversa com um amigo. Que você não possa não esquecer essa palavra. E que essa palavra fique arraigada no teu coração. Esse é o nosso último culto, sem vocês aqui. No próximo domingo, de manhã estaremos com os diáconos e com as suas famílias. À noite, estaremos com os líderes e suas famílias. E a partir do mês de agosto, quem desejar, nós estaremos juntos aqui. Não é obrigatório, mas teremos a oportunidade de congregarmos, de nos vermos e de buscarmos a Deus juntos. Por que que você sai da sua casa e vem a um templo? Por que você separa um momento da sua vida para cultuar a Deus? Porque nós estamos buscando o Senhor. Nós estamos buscando a face de Deus. E nós não vamos cessar de bater. Não vamos cessar de pedir, porque Ele nos dará a presença do Seu Espírito Santo. E naquele dia, Ele voltará. E que bom seria que o culto de domingo não acontecesse. Que bom seria que não rolasse o culto que a gente está planejando domingo. Que Jesus voltasse antes, não é mesmo? Que Jesus voltasse, buscasse a sua igreja e nos levasse. E aí não ia ter mais distanciamento social, não ia ter pandemia, não ia ter vírus que nos impedisse de congregarmos e de estarmos juntos. Mas se isso não acontecer até domingo, vamos estar juntos. Estaremos novamente para buscarmos a presença de Deus. Não se canse de buscar. Não se canse de pedir. Porque Deus, por um momento Ele se ira, mas a sua benignidade e misericórdia é eterna e nos recolhe em seus braços. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor e tenha uma boa semana. Em nome de Jesus.